Hola, mis amores, queridos alumnos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Agora, classe 21, objeto de conhecimento, leitura e interpretação de textos. Detalhamento, texto descritivo. Então, vamos a estudar. Hola, hola, queridos alumnos. Bem-vindos a nossa classe de espanhol e bem-vindos ao Rio de Janeiro. Que cidade maravilhosa, hein? Então, estamos aqui nesse momento para contextualizar o nosso objeto de conhecimento. Eu queria começar descrevendo para vocês algumas coisas que nós podemos visualizar no nosso cenário. Então, daqui, o que vocês conseguem ver? Eu consigo ver, por exemplo, o Cristo Redentor, famosíssimo, né, no mundo inteiro. Abaixo, aos pés do Cristo, a gente tem aí o Parque Nacional da Tijuca com a Mata Atlântica. Vocês sabiam disso? Né? Lá atrás, lá no fundinho, a gente vai ter o Pão de Açúcar, também um ponto turístico famosíssimo do Rio de Janeiro. Daqui eu vejo a Baía de Guanabara. Vocês conseguem ver atrás de mim lá uns barquinhos? Aquela ali é a Baía de Guanabara. E temos muitos prédios e mais prédios, né? Então, temos aqui o contraste do azul com o verde, com o branco, com o cinza, as sombras lá no cantinho da nossa paisagem. A gente pode observar muitas coisas dentro dessa nossa imagem. E observando, a gente pode descrever muitas coisas, não é verdade? A gente consegue descrever cores, tamanhos, objetos, lugares, tudo aquilo que nós estamos vendo, nós podemos descrever. Isso nos leva ao conteúdo da nossa aula, que é leitura e interpretação de textos, texto descritivo. Então, aquilo que nós acabamos de fazer, descrevendo aqui essa imagem belíssima da cidade maravilhosa, nós estamos fazendo uso do texto descritivo. Mas, professora, o que é um texto descritivo? Vamos começar a ver. Então, o texto descritivo é um tipo de texto, não necessariamente escrito. Lembra que agorinha a gente começou a descrever toda aquela imagem? Então, nós estávamos falando, ou seja, não é necessariamente um texto escrito, tudo bem? Que tem como objetivo principal transmitir de maneira detalhada as características. Então, né, e o objetivo principal desse texto descritivo é transmitir, né, de maneira detalhada as características, rasgos ou qualidades de um objeto, persona, lugar, evento ou situação. Então, eu vou descrever de forma detalhada qualidades, características, né? Tudo aquilo que é inerente àquele objeto, àquela pessoa, ou um lugar ou situação. A finalidade do texto descritivo é que o leitor pueda visualizar mentalmente lo que se está descrevendo, utilizando sus sentidos para criar uma imagem clara e completa, generar uma compreensão profunda, utilizando uma combinação de palavras e recursos linguísticos para pintar uma imagem mental. Então, a finalidade do nosso texto descritivo é fazer com que o leitor ele possa visualizar mentalmente tudo aquilo que a gente está descrevendo. Então, a gente vai utilizar aí de recursos linguísticos para fazer com que o leitor consiga imaginar, né? Quando nós estamos lendo
um livro, a gente começa a ler uma página que ele está descrevendo como que é a protagonista, ou como que é a casa, ou como que é aquele cenário. E a gente começa a imaginar como é aquele ambiente. Então, esse é um texto descritivo e nós estamos fazendo aí o uso da imaginação. Agora eu convido vocês a fazerem o uso dessa imaginação enquanto vocês escutam o nosso texto, né? Um exemplo aqui de texto descritivo que vocês irão ouvir agora. Então, escutem e imaginem. Era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Rafael. La tormenta golpeaba los tejados y las ramas se mecían bajo el viento. Clara, sentada junto a la chimenea, leía un libro antiguo. De repente, un golpe fuerte en la puerta la hizo sobresaltarse. Abrió con cautela y se encontró con un hombre empapado, cuya expresión era de desesperación. Perdón por molestarla, dije el hombre. Mi carro se descompuso en la carretera. ¿Podría ayudarme? Clara dudó, pero al ver la sinceridad en sus ojos, decidió ofrecerle refugio. Lo invitó a entrar y le ofreció una taza de té caliente. Mientras el hombre se secaba junto al fuego, comenzaron a charlar. El extraño Andrés le contó que era un viajero en busca de un lugar para sentarse. A medida que la conversación avanzaba, Clara sintió una conexión inexplicable con él. Esa noche, en medio de la tormenta, nació una amistad inesperada. A veces, pensó Clara, los encuentros más insospechados pueden traer consigo cambios maravilhosos. Então, acompanharam a nossa história, né? Esse encontro inesperado entre Andrés e Clara. Então, vocês visualizaram ali todo aquele contexto, a imagem ao fundo era uma noite de tormenta, né? Então, havia uma tempestade. O carro do Andrés, né, parou no meio da estrada e aí ele foi pedir abrigo, bater na porta aí da nossa personagem, Clara, e daí se desenvolveu toda uma história com ela descrevendo tudo aquilo que aconteceu, descrevendo tanto a pessoa de Andrés quanto todo aquele momento, né, levando ao finalzinho da nossa história, onde surgiu uma amizade inesperada num momento inesperado. Vocês conseguiram imaginar toda essa história, né? Todo o cenário, os personagens? Então, o texto descritivo, ele nos convida a essa imaginação. E agora a gente quer falar para vocês sobre as características de los textos descriptivos. Então, vamos lá. Los textos descriptivos se caracterizam por apresentar coerência e coesão como em todos os textos. Então, vamos ter sempre aí coesão e coerência em todos os textos, ok? Um texto descriptivo busca criar um retrato mental do objeto en el receptor del mensaje. Aquilo que a gente acabou de comentar, né? O intuito vai ser sempre você visualizar, você criar essa imagem daquele objeto, daquela coisa, né? Na pessoa que está ouvindo a mensagem. E neste sentido, o emissor, ou seja, a pessoa que está contando, que está narrando, utiliza recursos linguísticos e literários. Então, linguísticos e literários para lograr seu objetivo. A gente conversou sobre isso, né? Sobre utilizarmos esses recursos para fazer com que a mensagem, ou seja, a imagem seja criada na mente do receptor, daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Então, dependiendo de la naturaleza o clase de texto descriptivo, objetivo o subjetivo, el lenguaje puede ser denotativo ou conotativo. Então, aqui nós vamos falar sobre
linguagem. Então, a linguagem que a gente vai utilizar nesses textos. O primeiro que a gente vai comentar é a linguagem denotativa, aqui destacada em azul, que é aquele que se usa para expressar dados e informações de forma clara e objetiva. Então, quando falamos de linguagem denotativa, assim no português, né? Ele está usando ali dados, informações, uma parte mais técnica, né? Para que aquela mensagem seja dada de forma clara e de forma objetiva. Tudo bem? Em contrapartida, nós vamos ter linguagem conotativa, destacado aqui para vocês, que transmite ideias em sentido simbólico ou figurado. Como, por exemplo, el frío es tanto que hiela hasta los huesos. Então, ao contrário do denotativo, que a gente vai utilizar informações concretas para deixar com que essa mensagem seja clara e objetiva, a linguagem conotativa, como nós conhecemos no português, ela já vai ser mais simbólica, né? Ela já vai ser mais subjetiva. A gente vai fazer o uso do sentido figurado. Do sentido figurado, né? Tanto que o nosso exemplo que ele dá é: o frio é tanto, né? Ele frio é tanto que hiela, ou seja, que gela até os ossos. Então, a gente está utilizando aí uma figura de linguagem. Vocês sabem que figura de linguagem é essa no português? Então, diferença entre denotativo e conotativo, tá bom? Um é objetivo e o outro ele é mais subjetivo. E aí a gente chega em la estrutura de um texto descriptivo. Então, todo texto possui uma estrutura, né? Então, apesar de que o autor é quem defende que tipo de estrutura elige para armar su texto descriptivo, lo cierto es que todos deben contener 3 pontos. Vamos olhar. Primeiro, a explicação do tema que se quer apresentar. Então, temos que ter essa explicação. A caracterização do objeto, a persona ou o tema a descrever. Então, a gente precisa dessa caracterização desse objeto, daquilo que a gente quer descrever, né? Podendo ser tanto um objeto quanto uma pessoa ou qualquer coisa. E os exemplos que completem a ideia general. Então, a gente precisa dispor de exemplos, né? De características de como nós vamos descrever aquele nosso tema. Então, seguindo os tipos de estruturas que existem para um texto descriptivo são, nós temos 4 tipos de estruturas para um texto descritivo. O primeiro deles é a estrutura lineal. É uma das mais tradicionais en este tipo de textos, já que lo explican de forma sucessiva. Então, na estrutura linear, como o próprio nome já indica, ele vai fazer essa explanação, essa explicação de forma sucessiva, né? Em ordem, de forma linear. E aí, nossa segunda estrutura é a recurrente. Repite constantemente as mesmas características, pero se le va agregando nueva información y ejemplificaciones para remarcar sua importância. Então, uma estrutura recorrente vai ter aquela repetição constantemente das mesmas características. O que vai mudar aí é que, à medida com que essa repetição vai acontecendo, eles vão adicionando novas informações e também exemplos para o quê? Para sempre relembrar a importância daquele tema em discussão. E aí, nossa terceira estrutura é a circular, que são textos descriptivos que começam com um tema. Então, começam com um tema
ou ideia que é retomada ao final. Então, estrutura circular. Estamos falando de círculo. Quer dizer que aquilo vai dar uma volta. Então, o texto ele começa com um tema ou uma ideia e lá no final, não, a história vai se desenvolvendo por uma outra vertente e no finalzinho ele volta para essa mesma ideia. Por isso que é circular. A nossa quarta estrutura é a temporal. Se explica o tema de forma cronológica, começando com os dados mais alejados no tempo, hasta chegar a los mais atuais. Então, a gente está falando de, como o próprio nome aí vai indicar, de uma estrutura temporal. Vai falar de ordem cronológica, começando com aquelas informações lá mais distantes, né? E a história vai se desenrolando até chegar nesse tempo mais atual da pessoa que está ali falando. Então, são as 4 estruturas de um texto descritivo. Mas aí, saindo do campo das estruturas, nós vamos aos tipos de descrição, tá? Então, esses tipos de descrição. Vamos falar de 2 tipos, a descrição técnica e a descrição literária. Então, vamos comparar cada uma, tudo bem? A descrição técnica é uma descrição objetiva, com ausência de emoção e valorações personais. É decir, se descreve com imparcialidade, claridade e precisão las características de lo descrito. Su finalidade suele ser prática, tá bom? Então, na descrição técnica, a gente está falando de uma descrição objetiva, com ausência de emoção, de forma imparcial, de forma clara. O objetivo é ser prático. Em contrapartida, nós vamos ter a descrição literária, que é uma descrição subjetiva. Enquanto a técnica é objetiva, a literária ela é subjetiva. O autor ele não pretende la exactitud, sino la impresión que le transmite el objeto descrito. Contiene una gran carga subjetiva e sua finalidade suele ser estética. Então, aqui na descrição literária, o autor ele não vai pensar, né, nessa parte mais exata. Ele vai estar preocupado com as impressões, com a parte estética. E aqui nós temos algumas características. Então, características da descrição técnica, tá bom? Aqui, linguagem denotativo, ou seja, abundância de tecnicismos e adjetivos especificativos. Ordem lógico, uso do presente de indicativo, léxico preciso. Este tipo de texto está intimamente ligado à descrição. Então, as características da descrição técnica, linguagem denotativo. A gente vai utilizar aí termos técnicos, né? Possuem uma ordem lógica. Em contrapartida, nas descrições literárias, né, as características dela, já tem um linguagem conotativo. Lembrando que é aquela linguagem mais subjetiva. Então, vamos ter o uso de adjetivos explicativos abundantes. Vamos ter, olha aqui, recursos retóricos, um léxico valorativo. Este tipo de texto está relacionado à narração. Então, a gente tem aí essa diferença entre os tipos de descrição. Ele é mais objetivo, mais técnico, e o outro ele é mais subjetivo, né? Contando aí com a beleza. E aqui nós vamos ter alguns exemplos, né? Vamos verificar de pertinho como que funciona essa descrição mais técnica e essa descrição mais literária, tá bom? Então, aqui na parte de rosa, nós temos uma descrição técnica, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui um exemplo de texto.
El género rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos generalmente espinosos y floridos, representantes principales de la familia de las rosáceas. Se denomina rosa la flor de los miembros de este género y rosal a la planta. El número de especies ronda las 100, tá bom? Então aqui vocês conseguem observar uma descrição técnica, não é verdade? Ele está falando sobre o gênero, sobre a planta, utilizando aí da parte mais científica. Esse é um tipo de texto descritivo técnico. Ele está descrevendo toda a família, né? O grupo de arbustos da rosa, de uma simples flor. Mas aí ele está fazendo uso de uma descrição mais técnica. Agora nós vamos ver essa descrição na parte literária. Então aqui no nosso texto, na parte literária, a gente já vai ter uma outra visibilidade, tá? Já é uma outra estrutura. Vamos visualizar aqui. Las flores son de una belleza única. Sus pétalos suaves y aterciopelados. Vienen colores como el rojo y el blanco, como o vermelho e o branco aí da foto. Cada uno con su propio significado. El aroma de las rosas es dulce y embriagador, llenando el aire con su fragancia. Los tallos con espinas contrastan con la suavidad de los pétalos, mostrando su dualidad de belleza y protección. En jardines y parques, las rosas destacan por su esplendor, siendo un símbolo eterno de romance y admiración, cada uno con su propio significado. El aroma de las rosas es dulce y embriagador, llenando el aire com sua fragrância. Então, aqui no texto da descrição literária, a gente já tem um texto mais poético, mais subjetivo, né? Ele vai falar que o cheiro vai exalar naquele lugar, e aí ele vai falar sobre a cor, a textura da pétala. Então, observem que a descrição aqui, ela utiliza os recursos linguísticos, né? Os recursos literários. E aí a gente consegue visualizar essa diferença de descrição na parte mais técnica e na parte mais literária. Conseguiram compreender? E agora, né, explicado e visualizado, nós vamos ver um pouquinho sobre os recursos linguísticos que são essenciais. Então, nós temos alguns recursos linguísticos que são muito essenciais no momento da gente escrever ou descrever algo, né? Fazendo uso aí do texto descritivo. Vamos olhar aqui comigo. O primeiro são os adjetivos, tá bom? Vamos utilizar adjetivos. Depois temos complementos del nombre. Vamos ter predicados nominales, verbos em presente e também verbos em imperfecto de indicativo. Vamos ter advérbios e preposições de lugar e as figuras retóricas como metáfora, comparação, epíteto, personificação. Então, esses são alguns recursos linguísticos, né, essenciais no momento da estruturação desse texto. Agora vamos à classificação das descrições de acordo com o tema. Então, vamos classificar essas descrições. Quando eu quero descrever, por exemplo, um lugar, eu vou fazer uso aí de la topografia. Então, esse é o meu tipo, né, de classificação do texto quando eu vou descrever um lugar. E aí, seguindo, eu vou ter las personas. Então, percebam que eu tenho como descrever lugares e personas. Se eu vou falar de um lugar, eu vou fazer uso de la topografia. Se eu vou falar de pessoa, eu posso fazer uso de la prosopografia, del retrato, de la epopeia, del autorretrato e de la caricatura. Mas aí, professora, o que significa, né, cada coisinha dessa? E aí a gente vai ver, né, com cuidado cada uma dessas, tudo bem? Vamos
começar visualizando, né, os nossos exemplos. Então, temos aqui no início la prosopografia, que é a descrição da parte exterior de uma pessoa ou de um animal, sua fisionomia. Ou seja, prosopografia, ela está descrevendo a fisionomia de uma pessoa. Seguindo, nós vamos ter o retrato, que é a descrição minuciosa do aspecto físico e as qualidades morais de uma pessoa. Então, no retrato, além do aspecto físico, eu também vou descrever as qualidades morais dessa pessoa. Seguindo, eu vou para etopeia, que é a descrição do caráter, ações e costumes de uma pessoa. Então, eu vou descrever o caráter, as ações, os costumes daquela pessoa. Aqui embaixo eu tenho, olha só, a topografia, né, que vai descrever lugares, paisagens. Lembra o que a gente comentou? Ao lado eu tenho a caricatura, que é o retrato em el que se deformam ou exageram as características de algo ou alguém com intenção satírica ou humorística. Então eu vou utilizar na caricatura, né, exagerando aquelas características que são mais evidentes e descrevendo elas. E por fim eu tenho o autorretrato, que é a descrição que hace a pessoa sobre si mesma. Então, o autorretrato a gente descreve, né, a nós mesmos. Então, nós temos aí toda o nosso tipo de formas que a gente pode, né, descrever as pessoas. Então, vamos aqui a alguns exemplos desses textos, dessas características aplicadas em textos, tá bom? Vamos ver 3 exemplos para a gente tentar identificar e tentar visualizar a colocação, tá bom? Dessas características, dessas descrições dentro dos nossos exemplos. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, a prosopografia, tá bom? Então, vamos ler o texto que fala da prosopografia. Luna era uma mulher de estatura mediana, com uma figura esbelta e elegante. Su cabello largo e ondulado caía em cascada sobre seus ombros, brillando com reflejos dourados bajo a la luz del sol. Tenía ojos grandes y expresivos, de un color verde intenso, que parecían reflejar la profundidad de um bosque em primavera. Então, o nosso texto está tratando da prosopografia, que é aquela descrição das características físicas. Então, a gente acabou de descrever a nossa personagem ali da foto. E aí, vamos ao autorretrato. Então, sou uma pessoa alta, com o cabelo castanho e rizado, que sempre parece ter vida própria. Aqui o nosso texto está falando do autorretrato, que é aquela, quando nós estamos falando de nós mesmos. No caso, ela está falando em primeira pessoa, ela está falando dela, né? E aí vamos seguir. Mis ojos são marrones e, segundo me han dicho, reflejan uma mescla de curiosidade e serenidade. Llevo gafas, ou seja, uso óculos, que marcam meu rosto ovalado, dando-lhe um toque intelectual. Tenho uma sonrisa fácil e me encanta reír. Então, o autorretrato vai fazer a descrição daquela pessoa, né? O próprio nome já diz, auto, né? Quer dizer que é a descrição de mim mesmo. E aí, o nosso último exemplo, que é a topografia, que é quando nós vamos descrever paisagens, lugares e não pessoas. Então, se el paisaje, mira, né, el imagen, el paisaje se extiende ante mis ojos como un lienzo infinito, lleno de contrastes y detalles que capturan mi atención. Las montañas, majestuosas e imponentes, dominan el horizonte con su grandeza. Sus picos nevados, ou seja, um monte, né, cheio de neve, se elevan hacia el cielo azul, creando una línea irregular que parece tocar las nubes. Entre las montañas, valles profundos y fértiles
se extienden adornados com rios serpenteantes que reflejam a luz do sol. Então, aqui, topografia, a gente está descrevendo essa imagem. Quando vocês ouviram cada um desses exemplos, vocês conseguiram imaginar aquela figura que estava colocada? Então, né, trazendo para o conceito do texto descritivo, toda vez que a gente escuta, a gente precisa utilizar essa imaginação, né, para imaginar aquilo que está sendo descrito. Então, meus amores, o nosso texto descritivo acaba nesse momento. Então, continuem estudando sempre e nos vemos na próxima classe. Hasta luego.